porque o inimigo tem ódio da igreja. E é por isso que eu vou falar do tempo de angústia. Olha essa mensagem que eu quero colocar para você aqui. Você por acaso já ouviu falar no pecado contra o Espírito Santo? Eu acho interessante como é que alguns temas desapareceram do púlpito nos últimos tempos. Você ia fazer antes um JA, a pergunta dos jovens era: pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Um medo. Hoje eu não vejo essa pergunta mais, sumiu. Ninguém nem pergunta mais. O que é pecado contra o Espírito Santo? Parece que ninguém mais comete isso, não tem mais medo disso. Coloca de novo na tela o texto que eu quero ler para vocês. De acordo com a Bíblia e a realidade, chega um ponto na vida em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter, que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias como seres humanos. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 23. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você sair do livro de Ezequiel e entrar no livro do Apocalipse, você verá um texto muito parecido. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistência à voz de Deus, que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. E quero dar uma notícia muito trágica para você nessa noite. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, as pessoas só têm a sua situação definitivamente resolvida para a salvação ou a perdição quando ela morre. Porque a Bíblia fala: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Então, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar ou perder a minha salvação. Hoje eu estou em Cristo, mas eu posso amanhã apostatar e abandonar a Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Agora, quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tanto é que, uma vez um jovem perguntou a um rabino em Israel: mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? Ele falou: o último dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então faça isso todo dia. Porque depois que morre não tem mais chance. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam de alguns psicopatas como sendo pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem mais crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar uma criança depois e esquartejá-la é tão comum como para você escovar os dentes. Você não fica com crise de consciência porque escovou os dentes. Para um psicopata é a mesma coisa. Eu não sou especialista em saúde mental, mas do ponto de vista teológico eu posso dizer que algumas pessoas conseguem atingir no plano espiritual uma situação de psicopatia espiritual. Nem eu, nem você podemos legislar e falar: é aquele ali, é aquele. Nós não sabemos. Mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não atua mais nelas em vida. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Jesus lutou com ele até na quinta-feira da Santa Ceia, ali. Mas quando ele saiu, ele já saiu tomado pelo diabo de tal maneira que já não tinha mais retorno. Há outros casos também que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Mas note, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral. É uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito não é mais ouvida. Agora, o que o livro do Ezequiel e o livro do Apocalipse me diz é que chegará uma época na terra em que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante que as pessoas já estarão com o seu destino selado em vida.
Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul, acontecerá depois do fechamento da porta da graça de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. Eles já não terão mais arrependimento dos seus atos. Serão como psicopatas espirituais. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não atuará mais. E eu vou descrever nessa noite como é que isso